Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da TV Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuar conosco agora prestigiando o que é nosso neste feriado nacional, 21 de abril, em homenagem ao Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o herói da Inconfidência Mineira. Nós vamos receber no programa de hoje o doutor Eduardo Veloso, empresário bem-sucedido, uma das referências aqui quando o assunto é saúde ocular, porque ele é um profissional, é um oftalmologista, proprietário do Hospital Veloso, deputado federal pela União Brasil do Acre. Ele e mais 2 colegas compõem a bancada da União Brasil do Acre, lá em Brasília. Ele, Meire Serafim, lá de Serra Madureira, e Ulisses Araújo, que é cruzeirense, mas tem base eleitoral aqui em Rio Branco. Como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima estão aqui a compor a bancada de debatedores, entrevistadores, e do outro lado, você, amigo telespectador, que é a razão do nosso sucesso. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos contar com a sua audiência. Programação normal no feriado nacional, porque você merece tudo isso e muito mais. Até já. Ok, estamos de volta, agora começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Como eu falei na abertura do programa, nós temos o prazer de conversar hoje com o doutor Eduardo Veloso, deputado federal pela União Brasil. Ele que integra várias comissões no Congresso Nacional, entre as quais a Comissão da Amazônia e também a Comissão de Saúde. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Muniz. Boa noite, Osmir. Boa noite, Narciso. É um prazer estar aqui na Tribuna Livre para poder debater um pouquinho da política, né, e do nosso Acre aqui com os nossos telespectadores. E a você que nos assiste, uma boa noite. Prazer sempre poder estar aqui na TV Rio Branco, conversando com você. Legal. Osmir Lima, obedecendo ao sistema de rodízio, o doutor Narciso Mendes pode começar, então, a série de perguntas ao nosso convidado especial, doutor Narciso. Então eu vou prestar uma homenagem ao deputado Eduardo Veloso e, sobretudo, ao médico Eduardo Veloso. Obrigado. Ao ecologista. Eu costumo muito sacar frases de pessoas sábias, inteligentes, de filósofos, para reproduzi-la. E aqui eu vou usar uma dessas frases. Isso mirando ao doutor dos olhos. Ver bem não é ver tudo. É ver o que os outros não veem. Entendeu a frase? Ver bem não é ver tudo, é que os outros veem. É ver o que os outros não veem. Ver o que os outros não veem. O senhor, da sua profissão, ajuda a que os outros vejam o que os outros não veem. O deputado Eduardo Veloso, já não mais o médico, o que é que tem ensinado politicamente para os outros veem o que precisa ser visto? Boa pergunta, Narciso. Eu acho que a política nos dá uma oportunidade de poder, de alguma forma, contribuir e transformar a vida das pessoas em geral. Na profissão de médico, eu transformo aquela vida. A pessoa, às vezes, vai no meu consultório cega e, se a gente faz uma cirurgia bem-sucedida, ela volta a enxergar. Na política, nós temos processos de melhorar a vida como um todo daquela população. Ótimo. E neste momento, né, nessa fase que eu estou deputado federal, eu estou tendo a oportunidade de conhecer o sistema, porque
Não existe um curso que você vai chegar lá como deputado e vai saber, olha, as leis transmitam dessa forma, é mais fácil. Você sabe, foi deputado federal, assim como o Osmi, que tudo tem que ter um jogo de cintura lá dentro, tem que ser bem quisto e bem relacionado, senão as suas pautas também não andam. E de alguma forma, a política te dá oportunidade de conhecimento. Por que eu falo de conhecimento? Ela lhe abre portas de conhecer algo em outros locais que você pode trazer aqui para o nosso estado do Acre. Vou lhe dar um exemplo concreto. Hoje uma do que se está em pauta e que a gente trabalha muito nisso é o transtorno do espectro autista. E em troca de informações eu tive a oportunidade de ir numa cidade chamada Uberlândia, porque lá foi um dos primeiros centros do qual se teve todo o tratamento do autismo, tudo pelo SUS. E lá o sistema funciona. Então eu tive a oportunidade, me conectei com a deputada Ana Paula e tive a oportunidade de ir lá conhecer o sistema de Uberlândia. Quando eu me deparo com uma cidade, do qual na época o prefeito era um senhor de 72, 73 anos, chamado Odelmo Leão. Nosso colega, né, Osmi? Adelmo Leão. Adelmo Leão, isso. Então foi colega de vocês. Ele foi deputado umas 4, 5 vezes e prefeito já era a 3ª ou 4ª vez prefeito dele, de lá de Uberlândia. E ele estava no... inclusive, do teu partido, né? Era. Do PP, isso. Hoje, né? PDS. Na época eu não... PDS, é época. E ele pegou uma cidade do qual o funcionarismo público estava com atraso de 2 a 3 meses de salário. E eu tive a oportunidade de ir na época da pandemia. O que ele fez? Ele transformou a cidade. Hoje, Uberlândia é a 3ª cidade de melhor mobilidade urbana. Ele conseguiu tirar todos os idosos da rua, que construiu centros de idosos ao lado dos centros de reabilitações. A saúde, ele tem um hospital que é nível ONA 3. O que é o reconhecimento ONA? É um reconhecimento que poucos hospitais no Brasil têm, tipo Einstein. Ele conseguiu municipalizar e fazer o que não é para ser feito por município. Nós sabemos que a média e alta complexidade é mais a nível de estado. E ele hoje lá tem tratamento, cirurgia cardíaca, hemodiálise, ele tem toda a parte de reabilitação. A única coisa que ele não tem de alta complexibilidade é a parte de UTI pediátrica. Ele tem até a semi-intensiva, ele tem um hospital da criança lá. Então ele mudou, ele transformou a cidade. Isso dá até mais força para nós trabalharmos, porque nós passamos a acreditar mais. Porque quando você visita uma cidade, você visita um local, aí você pincela, não, ali está dando certo a forma com que ele constrói as estradas, no outro. E lá não, a gente entende que uma cidade ela está bem estruturada em todos os sentidos. Ele pegou lá faltando água. Hoje ele tem reservatório até 3 milhões de habitantes. Ele tem 900 mil habitantes, quase 900 mil, parecido com o Acre. Ele tem uma receita de 4 a 5 bi e nosso orçamento é o dobro. Então isso nos dá a esperança de que, se trabalhar corretamente, direito, nós temos uma grande esperança de que o Acre possa melhorar e muito. Tudo bem, aqui é mais difícil o acesso, são 2 municípios, nós estamos falando de uma cidade só, com o mesmo número de habitantes que o estado, mas também nós temos o dobro de arrecadação do que ele tem. Isso é um aprendizado, isso é uma forma de ver diferente, uma visão ótica do que muitas vezes não conseguem enxergar, nós olharmos um todo. Perfeito, deputado. Primeiro, prazer de tê-lo aqui. Mas ainda falando sobre o bem-estar, que é efetivamente um papel de um deputado, de um senador, de um vereador, de um deputado estadual, do governador, nós temos um problema grave no Estado que impossibilita praticamente um desenvolvimento mais acelerado, que é a questão de estrada. Não nos cobre, a mim e o Narciso,
Porque durante a Constituinte, nós trouxemos Porto Velho, o asfalto de Porto Velho a Rio Branco. E quem contar diferente está mentindo. Foi durante os anos da Constituinte, com o governo Sarney, que essa estrada veio para cá. Hoje, e faço uma menção também ao governador Lei Cameli, que eu nunca vi uma pessoa tão interessada, o sonho dele era realizar Rio Branco, Cruzeiro do Sul, jogou todas as suas cartas. Mas havia uma má vontade enorme do governo Fernando Henrique Cardoso, uma má vontade até eu diria que odiosa, que não permitiu, apesar de todo o trabalho que nós tivemos lá junto a ele, mas ele era um cara que, de esquerda, e eu via mais a esquerda, que queria tomar o poder. Muito bem. Hoje nós temos um problema seríssimo na estrada de Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Além de proibição por questões ambientais, de uma estrada fundamental também, que leva Cruzeiro do Sul a Porto Walter e Calpa, não? Cruzeiro do Sul a Pucallpa. Tem também a Porto Walter, que é sim. 90 quilômetros lá. Estrada pequena, por questões ambientais. Como se o Estado não dispusesse de mecanismo para proibir qualquer desmatamento naquela área. Como é que vocês, deputados federais, senadores, estão vendo essa questão dessa infraestrutura fundamental para o nosso Estado? Perfeito. Osmir, se nós pegarmos não vamos muito tempo não, se nós pegarmos aí na década que meu pai chegou aqui em 72, 73, Rondônia em si era menos desenvolvido aqui que o nosso estado do Acre, né? Brincava que lá era até um bairro aqui do estado do Acre, até de Rio Branco, né? Porto Velho. E por que lá desenvolveu bem ao longo desses 30, 40 anos e nós aqui no Acre estamos mais parados? Primeiro que hoje eu até brinco e falo que o Acre está como uma rua com um beco sem saída. Por que com um beco sem saída? Porque o caminhão vem para cá e traz mercadoria e volta vazio. Hoje nós não estamos produzindo nada. E a culpa, será que é nossa porque nós preservamos? Porque naquela época, meu pai chegou para tirar financiamento no banco, só tirava quem falasse que ia desmatar, que iria produzir. Sim. Hoje não. Então, nós fizemos o papel de casa e ficamos pobres. Então, será que o papel de casa que foi feito, a você que nos assiste, foi certo ou errado? Nós preservamos. E o que nós ganhamos com isso? Rondônia tem 33%, 34% do seu território aberto. Está muito mais desenvolvido. Lá hoje eles estão plantando. A gente está iniciando plantação agora, porque em governos passados, até plantar aqui no Acre, tivemos momentos de proibição. E aí, o desenvolvimento passa por uma produção. Nós não temos estrada, nós não temos ramais. E eu acredito muito nessa saída nossa, sim, de Cruzeiro do Sul a Pucallpa. Por que eu acredito? Porque isso, economicamente, vai fazer com que navios, balsas que vêm, que hoje os países asiáticos e a China em si, são os maiores compradores e também fornecedores de produtos, esse comércio iria passar por aqui. E nós deixaríamos de ser apenas um beco sem saída e passaríamos a ser um meio que hoje é Rondônia, que hoje é o Mato Grosso. Eu estive no Mato Grosso há 2 semanas atrás. Nos 10 últimos anos, o Mato Grosso foi o estado que mais cresceu. Hoje eles têm lá um índice de desemprego abaixo de 2,5%, que se diz que abaixo de 3%, se eu não estou enganado, é emprego pleno. Lá falta profissional. Então, quem quiser emprego, vai para o Mato Grosso do Sul. Só está perdendo no Centro-Oeste para Brasília, devido à concentração que tem lá, e é só de serviço, não é de produção, o PIB deles. Então, assim, eu acredito muito que o Acre passa, sim, por esse desenvolvimento de uma saída. Só que nós temos que sensibilizar aqui os nossos poderes em si,
Porque é inadmissível que Cruzeiro do Sul não possa ser ligado, como você deu de exemplo, a Porto Walter. Então o nosso povo pode morrer para preservar uma floresta? E aí fica a pergunta para você que nos assiste. Está errado. Ô, doutor Eduardo, tem um ditado genuinamente mineiro que diz o seguinte: o mineiro não perde o trem porque ele chega na estação antes do trem chegar. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você está dizendo. Quando eu cheguei aqui no Acre, eu fiz um desmatamento num único ano de 5.000 hectares. E estimulado, sabe em quê? Na propaganda oficial, que era integrar para não entregar. Naquele tempo, se nós tivéssemos decidido explorar 20 ou 30% da região amazônica, nós estávamos em sintonia com o desejo federal. Aí nós deixamos que esse tempo passasse. E, feliz ou infelizmente, veio essa onda ecológica, veio os desequilíbrios climáticos e agora estamos impedidos de explorar ao nosso jeito e modo o território acreano. Os nossos antepassados, não foram responsáveis por não ter explorado a Amazônia no seu devido tempo? Perfeito. Doutor, o senhor responde no próximo bloco, ok? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com o segundo bloco do Tribuna Livre desta segunda-feira. Esperamos contar com a sua audiência. Até já. Entendeu? Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, feriado nacional, programação normal, sempre com o apoio do Araçuper e também do Aramix. Lembrando que na capital Rio Branco e também nos municípios de Bujari, Quinari, Plasticastro, Acrelândia e Parte de Serra Madureira, você nos prestigia diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15 ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, que é o nosso portal oficial, e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Doutor, antes de responder a pergunta feita pelo doutor, não é uma pergunta que eu vou fazer, é só uma observação. Quando o senhor comparou Uberlândia, um dos municípios mais ricos do centro-oeste brasileiro, não foi com Rio Branco, e sim com o estado do Acre, né? Sim, sim. Que aí o estado do Acre tem um mesmo orçamento 3 vezes maior, né? Porque Rio Branco, população. pouco mais de 2 bilhões o orçamento. Então tá ali. Fica à vontade, então, para responder a pergunta feita pelo doutor Narciso na virada do bloco. Narciso, então, deixa eu ver se eu entendi. Você me perguntou se hoje a culpa de nós estarmos menos desenvolvidos é porque no passado os nossos antecedentes não fizeram um desmatamento maior, é isso? Eu não digo a palavra desmatamento, a exploração. A exploração da terra, perfeitamente. É até melhor a colocação. Isso nos leva a crer que, em partes, já deixa uma dúvida na cabeça de vários brasileiros. Porque aqui está subentendido na sua pergunta que quem explorou mais a terra é mais rico. E hoje pregam totalmente o contrário. Então, o que nós estamos vivendo é uma narrativa de uma falácia. Eu sou acreano do norte do Brasil, tenho orgulho de ser daqui, mas o nosso povo é muito mais pobre do que os estados que fizeram a exploração das suas áreas. Se a culpa é deles ou não, nós temos aqui ter solução para desenvolver o nosso estado. Esse é o nosso papel como parlamentar. Correto? E o principal aqui colocado em questão é a nossa floresta. E aí
a nossa floresta está intacta por uma narrativa muito usada e influenciada por países, principalmente os europeus, que eles lá desmataram tudo. Durante a pandemia e da guerra que está cessando ou não, da Rússia e da Ucrânia, começaram a plantar até em beira de igarapé, lá nos Estados Unidos, beira de rio, que são as APAs, né, aqui no Brasil, E a Alemanha voltou até a fazer energia com carvão. E a gente não pode nada. Então, quem é que está errado ou quem é que está certo? Porque a nossa população está sofrendo. É isso que o nosso povo quer, uma resposta. E nós somos a favor, queremos manter a floresta sem estar explorando, então vamos pagar por isso e botar preço justo. Senão, nós não vamos ter uma saída. Esse é o primeiro ponto. Concordo com gênero, número e grau. Mas eu posso te interromper rapidamente, Claro. para fazer uma defesa de nossos ancestrais. Primeiro, quando os nossos avós ou bisavós vieram aqui para o Acre, eles vieram para explorar a borracha. Basta dizer que o governo federal incentivou explorar não só as áreas demarcadas que eles tinham nos documentos, mas podiam entrar de floresta dentro para explorar a borracha. E o Acre foi o segundo estado mais rico da nação. Primeiro São Paulo, segundo o Acre, com o chamado Ouro Negro. Só que nós não nos beneficiamos disso, porque o Acre, ao ser incorporado ao Brasil, eles violaram a Constituição à época. Acho que tinha algum ascendente do Alexandre de Moraes, viu? Violaram a Constituição da época e colocaram o Acre como território, quando a Constituição não previa. Nós devíamos ter ficado como Estado membro da Federação. Criaram como território, dividido em 3 departamentos. E só para você ter uma ideia, deputado Veloso, só vinha para nós do que nós produzíamos, por exemplo, no Juruá e no resto do Estado, só vinha para nós 10% de toda a nossa produção. Para isso, para infraestrutura de educação, de saúde, de infraestrutura, de tudo, 10%. Além de não ganharmos dinheiro, porque quem ganhava dinheiro era o Amazonas e o Pará, que trocavam, faziam escambo, trocavam produtos pela borracha. Nossos ancestrais foram heróis em vir colonizar. Imagina hoje, que nós reclamamos ainda do Acre, Narciso. Imagina hoje, no início do século, fim do século XIX, você explorar uma região como essa aqui, com toda essa adversidade, tendo um governo federal que não tinha a menor sensibilidade, como ainda não tem até hoje. Como ainda não tem até hoje, a sensibilidade devida... A dívida continua. Sim, porque o que é construir uma estrada de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, para o governo federal? Não tem sensibilidade. Então, eu gostaria de ter feito essa situação, mas antes vou te fazer uma pergunta. Essa explicação eu tenho que dever em nome dos nossos avós. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer sobre o Supremo Tribunal Federal, já que eu citei esse Alexandre de Moraes. Você não acha que está havendo um certo abuso de poder por parte do Supremo Tribunal, quando quer interferir em aquilo que o Congresso muitas vezes aprova e, por incrível que pareça, que ninguém acredita, quer interferir até como interferiu no governo Dilma, como interferiu no governo Bolsonaro, na nomeação de ministro? Não há um certo exagero? Então, Osmi, vindo aqui para a pergunta do Supremo Tribunal Federal,
né, se nós formos ver historicamente, um poder sempre teria que se manter um equilíbrio, né? Mas o que nós observamos ao longo do ano? Às vezes um vai subindo e o outro vai ficando mais acanhado. E isso já tiveram os dois lados. Agora, realmente hoje, nós observamos que a interferência está muito grande, mas a culpa é nossa, do Congresso, principalmente aqui do Senado, né? Que deixou caçar o Daniel Silveira, aí aqui já culpa a Câmara. Se eles estão lá, eles passaram por uma sabatina no Senado. Então, quem pode dar a resposta somos nós mesmos, do Congresso. E com isso, tentar equilibrar isso. Porque hoje realmente, até andando na rua, hoje a população tem medo de falar. Há 20 anos atrás todo mundo falava. Hoje o STF, ministros, eles dão entrevista. Teoricamente, não tem lógica, né? Eles não estão ali, eles estão para fazer um equilíbrio calado, eles não teriam, teoricamente não teriam que aparecer. Então, eu acredito que realmente está havendo uma interferência de poder e que vai de nós, né, do Congresso, tentarmos equilibrar isso. Principalmente do Senado, né? O doutor Eduardo Veloso, eu tenho tentado ensinar muito o Osmi Lima. Aliás, você não tem nem idade para isso. E ele tem aprendido algumas das minhas lições. Mas, de vez em quando, ele persiste em errar. Mas eu vou continuar nessa luta. Vamos pegar, o senhor citou agora na Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana, não é impossível você ver um ministro da Suprema Corte Americana falando na televisão, em programas, até mesmo em entrevistas. Mas também lá você não vê os políticos acusar os ministros da Suprema Corte. Aqui no Brasil, eu ontem assisti um programa de um jornalistazinho desse Meganha, que eu não vou nem citar o nome dele. Ele estava reclamando que o Brasil estava vivendo uma ditadura. Sobretudo contra a liberdade de expressão. Aí ele disse, isso num país governado por um ladrão, por um bandido e que tem uma Suprema Corte composta de marginais. Ora, o cara reclama da liberdade de expressão e usa essas expressões. Infelizmente, assim foi, assim é e assim será. Em todos os regimes democráticos, segundo a inspiração de Montesquieu, para arbitrar os conflitos entre esses três poderes, foi conferido ao Supremo Tribunal Federal o direito de acertar. E quando não acerta, o de errar por último. Porque senão as discussões nunca teriam fim. Então, o senhor também não acha que os políticos, não a sociedade em si mesma, não deveria respeitar a Suprema Corte como árbitro e cumpridor da nossa lei. O Supremo não pode criar lei. Mas cria! Não. Mas cria, cara! Não, ora. não aprende. Não aprende. Eu citaria aqui inúmeros casos, se você quiser. Sim, pode responder, doutor. O Supremo tem o direito de acertar e de errar por último? Teoricamente, sim, né? Teoricamente, sim. Mas é muito delicado hoje se falar de Supremo Tribunal Federal, né? Nós temos aqui, eu vou citar um exemplo de
Você mesmo falou do jornalista que proferiu palavras que não seriam dignas, adequadas para aquele momento. Narciso, eu só vejo uma saída para isso. Uma união, uma mudança daqui para frente e investir na educação base. Senão nós não vamos mudar. Porque um país sem educação, sem uma formação adequada, a gente vai continuar do jeito que está. Hoje no Brasil a gente tem diversas faculdades, mas quando você vai ver uma pessoa que formou, às vezes ela não consegue formalizar um texto, não consegue fazer uma redação. E ela é formada, tem um título como outro cidadão qualquer. O que nós vamos esperar de uma sociedade que não consegue até se expressar corretamente? E aí a gente não tem muito o que esperar. A mudança ela não vai vir de uma posição A do Congresso ou B do STF. Ela vai vir de uma mudança educacional, uma reestruturação. Principalmente se nós tivermos um direcionamento do que o país quer e como ele quer crescer. Nós, territorialmente, somos um dos países maiores do mundo. De terras agricultáveis, de água, de tudo, nós, teoricamente, somos o mais privilegiado. Nós temos tudo para despontar entre primeiro, segundo, terceiro. E por que nós não chegamos lá? Porque hoje a gente não tem nem a formação. E para nós termos a formação, nós temos que ter uma política que vai levar a isso, que vai ser em 10, 15 anos. Se fala muito nesse governo de distribuição de renda, de distribuição de renda, de distribuição de renda. Mas a distribuição de renda que a gente vê é a pessoa dar o dinheiro e é troco de nada, de ficar... E não incentivar o trabalho. É nada, A melhor distribuição de renda é valorizar o trabalho. Aí nós temos um abismo entre quem ganha mais e quem ganha menos. Quase 30 vezes a diferença. E nós não vamos para frente. Se isso não for equalizado, mas, não vai ter uma saída. Deixa eu fazer aqui uma ligeira, rápida diferença entre o que pensa o Narciso e o que eu penso. O Narciso acha que deve ter um censor. Um censor no país. Talvez de preferência o Alexandre de Moraes para ele. Eu penso o contrário. Você pode dizer o que quiser. Agora, você tem que responder pelos seus atos. Por exemplo, esse jornalista, que do meu ponto de vista foi extremamente infeliz nas suas palavras, ele tem que ser responsabilizado. Porque senão pode chegar um momento, e hoje chegou, você mesmo confessou aí, que a população está temerosa, em saber o que é que eu devo dizer que não desagrade o Supremo. Não é por aí, Narciso. Nós temos que ter... O direito de expressão é livre. Agora, cada um vai ser responsabilizado pelo que ele quiser dizer. Está bem claro na Constituição. Ah, bem claro, claro. Injúria, difamação, etc, etc, está aí para ser usado. Não, Osmir, me permite só um parênteses. O que as nossas leis diz sobre liberdade de expressão é que ela não é um direito absoluto. Não, nossa lei não fala disso, a Constituição não fala disso. Mas a Constituição não fala disso. Ela não fala em nenhum local, em nenhum dos seus artigos e incisos, não. Que é um direito absoluto. Isso aí foi quem inventou, foi lá o Supremo. Não, deixa eu concluir. Você coloca não existe lei que permita que se cometa crimes. Se eu fosse um pedófilo, eu poderia expressar o direito a pregar a pedofilia. Não, você pode usar outra palavra, Narciso. Ninguém tem o direito, já usei essa expressão aqui, de gritar fogo num teatro lotado. Isso é uma coisa. Então é proibido gritar fogo. Não é proibido. Ninguém tem o direito. Agora, se alguém quiser fazer,
vai arcar com a sua responsabilidade. Artigo Doutor, 5, inciso 4 da Constituição. doutor, Doutor, vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo comercial, o senhor faz a pergunta Tá bom. para virar do bloco, tá bom? E você que está conosco, evidentemente, não vai mudar de canal, porque o programa vai ficar ainda melhor no terceiro e último bloco. Se você chegou agora, nós estamos aqui a conversar com o deputado federal Eduardo Veloso. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Eu não falei na abertura, porque poderia me emocionar, mas nós vamos dedicar o programa de hoje à memória do saudoso, digo saudoso porque ele morreu no cargo, né? Presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre, antiga FAG, doutor Antônio Aquino Lopes, empresário, advogado, e que estava no comando há mais de 40 anos. A morte aconteceu na quarta-feira e o enterro na quinta-feira. E também a memória de Alexandre Pires Miguel, membro da família Pires Miguel. Cometeu um suicídio anteontem, Osmir. Aos 25 anos, ele era neto do seu amigo, nosso amigo, Ariosto Pires Miguel, e filho do meu grande amigo também, Álvaro Miguel. Eu não sabia. Ah, Meus sentimentos à Nordeste. família. 25 anos, cheio de vida. Lamentamos muito. É isso. Doutor Narciso. o doutor Eduardo, na Constituinte, eu me considerava um cidadão de centro. Naquela época, eu vim aqui hoje para provocar o Osmir. Naquela época, ele era de extrema esquerda. Eu era de centro. Não, de esquerda, pelo menos. Até porque, parece que a frase é de Aristóteles. A virtude está no meio e não nos extremos. Hoje, o meu amigo Osmir tornou-se da extrema-direita. Não, tem nada a ver. Nada a ver. O senhor, como médico, como político, para mim, que não obedeço essas nomenclaturas esquerda e direita, porque essa minha mão direita aqui, eu só usava para tomar benção a meu pai e também usava para apertar a mão dos amigos, dos meus cumprimentos. O que é que, na sua imaginação, aconteceu com Osmir e com muitos brasileiros que hoje fizeram uma opção pela extrema-direita, tendo como exemplo de extrema-direita o presidente Trump dos Estados Unidos hoje? Então, a pergunta é o porquê da mudança, incluindo o Osmir e vários da população, para direita ou extrema E direita? parece que o senhor também está no meio dessa gente, tá? Pronto, doutor. Então, vamos lá. Eu sempre me identifiquei mais à direita. Sempre. Eu nunca fui da esquerda. Apesar de que, como empresário, você faz negócio independente de ideologia, né? Então, isso E como médico, os clientes também, né? também. O que eu tenho na minha vida é respeito. Eu acho que nós temos que respeitar o contraditório. Mas eu não vejo a esquerda mostrando resultado de governança. Não vejo isso. E talvez, principalmente no nosso Brasil, que vem, como disse o Osmir, veio do Fernando Henrique, 2 governos Lula, um Dilma, e veio Michel Temer. Michel Temer, para mim, um dos melhores presidentes, tá? Que passou. E o Bolsonaro com o retorno do Lula 3. Eu sei que você foi colega de parlamento do Bolsonaro.
tem as suas... O único acriano que conviveu com ele 8 anos. O único. Quando ninguém conhecia Bolsonaro, a não ser uma viagem que ele fez em companhia de Osmir Lima, não sei para onde. Visitar o Exército Brasileiro. Pronto. Perfeito. Você mesmo disse que tinha suas divergências com ele na época, né? O contraditório lá das reuniões do partido. Nós que tivemos ele como exemplo da direita, eu vou dar aqui uma frase bem simples. Enquanto na pandemia vários países se saíram mal, o Brasil, perante a eles, foi até bom. E nós estávamos no comando da direita. Então, em parte de liberdade, que é o que nós pregamos da direita, uma liberdade de comércio, menor interferência do Estado, eu acredito muito nesse sentido, que é a viabilidade econômica de um país. Mesmo porque a direita em si, ela quer o crescimento em geral, não de um monopólio, de uma interferência de uma estatal. Então, independente do Bolsonaro, independente de quem quer que seja, eu acredito que a direita é o melhor caminho para o Brasil. Perfeito. Deixa eu fazer aqui uma correção. O Narciso, como sempre foi um extremista, ele gosta de jogar os outros para o extremismo. Eu não sou extremista. Nunca fui de esquerda, nem sou extremista de direita. Eu tinha simpatia no passado por algumas posições da esquerda e hoje tenho mais simpatias pela algumas posições da direita. Eu sou de centro. A gente caminhando pelo centro, a gente caminha melhor. Eu sou um cara de centro. Até a idade me permite isso. A esquerda nunca gerou, e foi uma decepção profunda que eu tive com a esquerda, porque nunca gerou riqueza. Ela quer distribuir o que não produz e acaba nivelando todos por baixo, na miséria. A direita precisa ter uma sensibilidade social maior, né, para diminuir essas desigualdades, quer regionais, quer sociais, ainda existentes no Brasil. Essas desigualdades eu não me conformo com elas. Seja de direita ou seja de esquerda. Eu acho que eu não consigo conviver com a miséria, com a pobreza, não é? Mas é apenas um esclarecimento. Eu queria lhe perguntar o seguinte: como é que está, meu deputado, a questão da anistia dentro da Câmara dos Deputados? Perfeito. Hoje é a pauta que mais se fala lá na Câmara dos Deputados, né? Aproveitando só uma carona do Osmir, a oposição tem ou não tem voto para aprovar? Tá ou não está blefando? Não, hoje já está em já 200, conseguiu. Quase 260 votos. Não, mas para aprovar ainda não. Para aprovar são 257. Foi o pedido de urgência, né? Isso. Então o pedido de urgência já tem a maioria. Se isso vai se transferir no voto para aprovação, só quando passar. Eu acredito que nenhum cidadão quer anistiar alguma infração. Não acredito nisso. Mas por que a anistia é necessária nesse momento? É uma forma de correção, é a única forma que o Congresso tem de correção de erro que aconteceu com aquelas pessoas que estão lá. Não vou ficar aqui falando sempre a mesma coisa. A moça do batom, com mais de 14 anos de prisão. É inadmissível algo desse sentido. E o único instrumento que a Câmara tem é a anistia. Isso está levantando tanta polêmica que até alguns próprios ministros estão falando em rever a pena, uma correção. Então, eles estão admitindo o erro? Esse é um ponto. O que não dá é para nós esperarmos que eles façam algo. O que nós temos que fazer é dar uma resposta
que não estamos satisfeitos com o que foi feito. E o único instrumento que nós temos na Câmara é a anistia. Por isso que nós estamos querendo pautar a anistia, da qual eu sou a favor. Doutor Osmir, deixa eu falar agora. Você vem falando o tempo todo, eu não pedi, não. Anistia e revisão de penas. Se você me fala em anistia geral, ampla e restrita, sou absolutamente contrário. Se você falar em revisão de penas, sou absolutamente concordante. O que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 foi um crime tão grave que só poderia ser comparado com o que o Adolfo Hitler fez no curso da Segunda Guerra Mundial. Eu não estou acreditando no que estou ouvindo. Que comparação mais esdrúxula. Não. Tá bom, prossiga. Por quê? Meu Deus do céu. Lá foram 6 milhões de judeus mortos, pô. Não, eu não... Isso até o que Osmir, respeita eu tô a falando história. Me diga qual foi o país do mundo, entre os 200 países do mundo, que teve ao mesmo tempo a sede de todos os seus poderes devastados e depredados. A sede, cara. Só a sede. Não vai comparar com o nazismo. Então, Pelo amor de Deus. O que é que acontece? O crime de 8 de janeiro de 2003 não pode ficar impune. Se a mocinha do batom pegou uma pena de 14 anos e foi demasiadamente grande, eu até acho que foi. Eu considero que tenha sido. Que se diminua a pena dela. Embora ela, que se dizia pobrezinha, pai de família, mãe de família, tenha deixado seus filhos abandonados e tenha ido participar das arruaças de Brasília. Então, eu pergunto, o senhor verdadeiramente é a favor da anistia ou da revisão da pena dos que já foram apenados? Boa pergunta, Narciso. Eu sou a favor de uma correção do que existe. Então não é Só que a redução da pena não cabe ao Congresso. A redução da pena cabe ao STF e já foi julgado. Ótimo. Aí por isso volta para outra. A única forma que nós temos de acabar com a injustiça, não só da mulher do batom, do pipoqueiro e dos demais, nós temos até acrianos nisso. A criana que chegou lá no outro dia e foi preso. Você sabia disso? Então, a única forma de nós, Congresso, darmos uma resposta para isso é a anistia. Por isso que nós... Doutor, então faça o seguinte, Osmir, eu vou deixar você com a palavra. Doutor, eu gostaria que o senhor perdesse algumas horinhas da sua vida e entrasse no Google ou na filosofia penal e procurasse saber o quanto difícil ou até impossível é penalizar e responsabilizar os participantes dos chamados crimes de multidão. É impossível você identificar o crime que cada um deles cometeu. É tanto que todos que participam dos crimes de multidão são chamados de corresponsáveis. Pois não, pode responder. Concordo, mas a princípio parece que a maioria está sendo prejudicada por uma minoria. Eu tenho uma opinião que coincide mais ou menos com a sua. Primeiro, assim, você vai me desculpar, mas eu quero pedir desculpas, pelo menos porque eu estou participando do programa, aos judeus e aos seus descendentes, pelo que foi dito aqui pelo senhor Narciso. Comparar aquela questão ao nazismo. Eu achei uma ofensa histórica. Bem, anistia, eu concordo em parte com o Narciso, para não dizer que eu sou também tudo contra ele. Eu acho que tem que ser anistiado aqueles que eles não conseguem provar a participação efetiva
no que ali ocorreu. Agora, os que depredaram, os que quebraram, os que vandalizaram os 3 poderes, esses não, esses têm que ser punidos sim. Precisa ser punido. Os vândalos precisam ser punidos. Agora tem uma diferença. Dizer que isso é golpe de Estado, isso é uma mentira. Não tem nada a ver com golpe de Estado. Foi vândalos que se cederam. E os que se cederam têm que ser punidos. Essa é a minha opinião. Apenas a minha opinião. Não sei qual é a sua. Essa também é a opinião do ministro da Defesa. O ministro da José Defesa. Múcio. Sim. A meu ver, também acho que existiu excessos lá, mas tem várias histórias, né? E nós percebemos que também, em todas as vezes que já se foram invadidos lá, sempre tiveram uma resposta, Exato. tá certo? Uma resposta policial de forças mais rápida, o que não existiu naquele dia. E nenhum processo. Pode ser uma mera coincidência. E nenhum processo. E os outros nenhum processo. Então, assim, e a instância? Está certo ser direto na 3ª instância no STF? Eles Não. têm foro privilegiado? Correto também. Então, a princípio, a arma que nós temos no Congresso, única e exclusivamente, é a anistia. Por isso que nós estamos usando ela. Ainda dá tempo para só... Dá tempo do senhor fazer uma observação, se o senhor quer. Uma só aí já observação. despedido, senhor. Doutor Osmir, querido, a gente, quando era deputado, e o senhor hoje, quando é deputado, a sociedade é contra o chamado foro privilegiado. Ser julgado apenas pelo Supremo significa dizer que você está submetido a um foro, a uma posição privilegiada. Acontece que, agora, nesse episódio, estão reclamando aqueles que foram julgados como se dispusessem de uma função privilegiada. Então, o que está faltando nisso, doutor? E aqui eu vou deixar a minha posição. Se for preciso para pacificar este país, eu ofereço aqui uma minúscula contribuição. Que se mantenha a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, que o presidente Lula renuncie à condição de pretender um 4º mandato, aí sim, eu imagino que haveria um consenso nacional. Do contrário, anistia nunca. Do contrário, anistia nunca. Eu só votei no Lula uma vez, porque o candidato que ele se contrapunha era Jair Bolsonaro. Já votei 2 vezes em Ciro Gomes, 3 vezes em Geraldo Alckmin, 2 vezes em Zé Serra, mas nunca votei no Lula. Então, para mim, posto numa balança, Lula e Bolsonaro, elas se equilibram no que diz respeito à pacificação do nosso país. Suas considerações finais, doutor? Aproveitando. Somente essa, e agradecer a sua presença. Osmir Lima. Não, eu tenho uma pergunta a fazer, Isso, ao mesmo pode tempo emendar. que me despeço. Narciso, só quero lembrar que a anistia já ocorreram no passado para os que roubaram, os que assassinaram, os que pegarem armas, sim, contra o governo, legítimo ou ilegítimo, enfim, foram todos perdoados para pacificar a nação. É apenas um lembrete. Mas eu agradeço muito a sua presença aqui, muito nos honrou, gostei de suas posições, em muitas coincide com a minha, não é? Mas eu queria fazer uma pergunta final ao lhe agradecer a sua presença. Como está a federalização entre União Brasil e o PP? E que reflexo teria aqui para o nosso... Não, PP. PSDB não deu PP. PP. Que aqui no nosso estado traria implicações, inclusive com relação à candidatura a governo.
Osmir, respondendo a sua pergunta da federalização, hoje eu percebo lá no Congresso muito mais animado o PP do que até mesmo a União Brasil. Talvez o PP, se nós formos observar os quadros do PP, são quadros mais tradicionais, são pessoas que estão na política há mais tempo. Já o União Brasil, que vem do PSL com o DEM, o PSL é mais jovem, com o DEM algumas pessoas mais antigas. A meu ver, aqui para o Acre, eu até torço que saia. Aí é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha. Gostaria que saísse, eu acredito. Mas o senhor é só torcedor ou apoiador também? Como? O senhor só Apoiador. Quando a gente torce por alguma coisa, nós apoiamos isso, né? Então, eu sou um apoiador. Não haveria um conflito aqui em candidatura a governo ou você acha que é fácil de resolver? Não, não é fácil de resolver, nem se não tiver a fusão. No caso, não pode fusão, a federação. Por que eu vejo isso? Hoje nós temos o União Brasil com 2 senadores, né? Por mais que o Márcio esteja falando que vai para o PL, ele ainda, até hoje ainda está no União Brasil. Aí nós temos o senador Alan Rick, que é um pré-candidato a governo do Estado e que hoje está no União Brasil. Então, seria esse o choque, né, quando se faz a fusão. Eu acredito que nenhum dos dois lados, tudo correndo como se está mais ou menos desenhado, que é o afastamento do governador Gladys para concorrer ao Senado Federal, e no caso a Maílza assumindo, seria uma pré-candidata, e hoje o Alan Rick. Acontecendo ou não a fusão, eu não vejo a hipótese da desistência de nenhum dos dois lados. Eu não vejo isso. Então, assim, a meu ver, eu acho que quanto menos partidos tiver no Brasil, esse movimento do União Brasil com o PP, isso vai nortear várias outras fusões e federações, tá? Isso vai nortear. Os outros partidos estão em observação a isso. Então, eu acredito que isso vai fazer com que lá na frente essa federação vire uma fusão e a gente diminua o número de partidos e isso fica mais fácil de governar num futuro. Então, assim, por isso que eu sou a favor hoje dessa Muniz, fusão. Me permita só um minutinho federação. aí? Permite? Sim. Doutor Eduardo, eu larguei a política, que quando todo mundo pensava que eu era um dependente de partido político, exatamente quando eu observei a nossa atividade política partidária ter se avacalhado. Nos Estados Unidos, há mais de 100 anos, que os candidatos que se apresentam a presidente da República são 2. Um de um partido e outro de outro. Daqui a 100 anos, serão esses mesmos 2 partidos políticos. Aqui no Brasil, nós temos, na casa que o senhor participa, tem representantes de 21 partidos políticos distintos. O seu partido mesmo já mudou de nome 5 vezes. Isso é um absurdo. Como o meu, quando eu saí, o PDS também já tinha mudado de nome 5 vezes. Então, o partido dele saiu do seu antigo partido. Foi. Então, o que é que acontece? PDS. Ou nós instituímos uma legislação político-partidária com suas correspondentes cláusulas de barreiras, ou então essa avacalhação no nosso país, no nosso sistema eleitoral, nunca vai se acabar. Concordo. E aqui é um exemplo. Foram julgados 7 deputados para perder o mandato. É um absurdo isso. Eles falaram que foi, teoricamente, um erro na contagem. Algo que não existe se fosse daqui para frente. Mas, enfim, a legislação de quando nós fomos eleitos de 2022 para 2024 mudou já. Agora eles têm uma maior proporcionalidade. Eu não preciso atingir o coeficiente nem os 80-20. Eu posso ter uma média. Eleição. E aí, agora, depois, com a cassação desses 7 no Supremo,
parece, não tenho certeza, que já mudou novamente. É uma Então esculhambação. fica confuso. E vai ter Entendeu? mais Outro mudanças nome. no ano que vem. Fica confuso. E Mudou assim- para piorar, né? E assim nós chegamos ao É. final do programa, querendo aqui agradecer mais uma vez Narciso Mendes e Osmir Lima, e principalmente ao doutor Eduardo Veloso, deputado federal pelo União Brasil do Acre. Foi um prazer conversar com o senhor, deputado. Mais uma vez digo que a sua presença aqui nos engrandeceu ainda mais. Muito obrigado e parabéns pelo excelente mandato que o senhor vem executando. Muniz, Narciso e Osmir, obrigado por essa noite aqui maravilhosa ao lado de vocês. Aprendi muito. Quero agradecer a você, telespectador, por essa oportunidade de estar deputado federal. Estamos trabalhando arduamente lá em Brasília para melhorar a sua vida. Eu sou aqui do Acre, sou do norte do Brasil, sei das dificuldades e sei que podemos juntos mudar essa realidade. Então, uma boa noite a todos e uma boa semana. Muito obrigado. E assim a gente chega ao final do programa, agradecendo a você pela audiência, pela preferência, pela paciência. Voltaremos, se Deus quiser, na próxima semana, na próxima segunda-feira, com mais um entrevistado, com mais temas, certamente, de seus interesses. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite e que Deus nos conceda uma semana de paz. Ainda há tempo para registrarmos também e externarmos os nossos pêsames à família do José Carlos, nosso vizinho aqui, empresário de sucesso, dono dos Frios Vilhena há mais de 30 anos, que nos deixou também na quarta-feira da semana passada. Boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser.